Esta é a regravação de uma aula antiga do portal, um clássico que foi o Bolinha de Tênis. Eu gravei em 2004, 2005, já retirei do portal utilizando a versão CS2 do Photoshop. Eu retirei porque hoje o software oferece vários recursos novos e que você tem mais facilidade de aplicar certos efeitos. Por isso eu eliminei mais de 100 aulas do portal e vou regravar todas utilizando os novos recursos do software. Então desta vez você vai aprender a criar a bolinha de tênis em 3D. Então vamos lá, File, New, criar um novo documento. Quando você for criar uma esfera em 3D e você utilizar uma textura para que fique certinha na bolinha, sempre trabalhe com um documento com a mesma medida, tanto na largura como para a altura, como eu fiz com a bolinha de sinuca. Se caso aqui eu utilizar 750 pixels de largura por 750 pixels de altura, resolução de 72, RGB Color 8 bits, ou trabalha com 16 bits se você quiser uma melhor qualidade, porém força mais o computador, exige mais o computador, e vou clicar aqui em OK. Primeiro passo aqui, vou criar um fundo simples, criar como se fosse uma quadra de saibro aqui, só um background mais ou menos aqui. Dá um OK, selecionar essa cor aqui, Alt Delete Pinta, aplicar um ruído, Filter, Noise, Add Noise, colocar aqui o valor de 25, OK. Filter, agora o Pixelate Facet, isso vai fazer com que fique mais disperso, né, os grãos aqui criados pela textura. Vou clicar aqui no cadeado, clicar, arrastar para a lixeira. Clica, mantém pressionado e arrasta para a lixeira, desbloquear o layer. Vou pressionar o Ctrl T ou pelo comando aqui Edit, Free Transform. Primeiro, pressionar o Ctrl, clicar em cima do pontinho, depois pressionar a tecla Shift e a Alt. Isso vai fazer com que eu consiga arrastar dando uma perspectiva. Então os grãos vão ficar maiores aqui e menores aqui, dando uma sensação de profundidade. Criar agora uma seleção retangular com a ferramenta Retangular Marquee Tool. Criar um novo layer, Ctrl Shift Alt N, ou clica aqui no botãozinho Create a New Layer. Então vou criar aqui uma seleção mais ou menos deste tamanho aqui, é uma faixa, como se fosse a faixa que marca a quadra. Vou pintar de branco. Você selecione aqui a cor de branco para o foreground, mas como já está em branco aqui o meu background, então eu pressiono o atalho Ctrl Delete, pintou de branco. Ctrl D, retiro a seleção. Agora o Ctrl T ou Edit Free Transform para poder rotacionar aqui este shape que eu criei, posicioná-lo mais ou menos aqui, pressionar o Enter. Vou aplicar um filtro de ruído nele também, Filter, Noise, Add Noise, OK. Crio uma máscara nele, mesmo noise que eu apliquei, só para fazer um fundo mais ou menos aqui. Vou aplicar uma máscara, seleciono o layer, clica nesse botãozinho, selecionar a ferramenta Brush, clica com o botão direito, seleciona este brush aqui, 46 aqui, aumenta o diâmetro um pouquinho, seleciona em preto a cor do foreground que você vai esconder detalhes aqui, e agora você vai reduzir a opacidade aqui, deixa em 30% mais ou menos, aumenta com os colchetes ou diminui o tamanho do brush, dá uns cliques aqui, como se tivesse a marca da terra aqui, dá uma diferenciação, né? Tira a opacidade um pouquinho também. Tirar a opacidade, fica essa marca aqui. Bom, só um fundo mesmo. Junta os dois layers com o comando Ctrl E. E para transformar este layer novamente em background, selecione aqui Layer, New, Background from Layer. Ele se torna o background novamente, né? Caso você precise fazer isso um dia, não é o caso aqui, né? Mas já recebi essa dúvida como voltar a transformar o layer em background. Bom, então agora eu vou criar a bolinha de tênis. Criar um novo layer acima. Estou falando mais rápido assim, porque como eu falei, eu tenho só os 15 minutos do YouTube, até eles liberarem um tempo a mais para fazer as aulas com mais calma. Selecionar este tom aqui de verde da bolinha, ou pode ser amarelo, ou a bolinha da cor que você desejar. Clica em OK e pinta com o layer. Pinta o layer inteiro, Alt Delete, pintou o layer inteiro. Clica com o botão direito do mouse aqui neste espaço do layer e Convert to Smart Object. Agora vá no menu de filtros, aplique no Noise, Add Noise. Eu vou aplicar aqui 40% ou 35%, vamos ver aqui, 47, 45 mais ou menos, 44, mais ou menos por aí.
e ok, depende do tamanho do documento que você está trabalhando. Então agora vou aplicar um outro filter, um blur, um desfoque, e será o Radial Blur. Esse Radial Blur, você deixa o método aqui, Blur Method, em zoom, não altera nada aqui no meio, deixa no centro aqui mesmo do jeito que está, e coloca Best, a melhor qualidade. Aumenta o amount aqui para 13 até 15, de 10 a 15, e também varia de acordo com o tamanho do documento que você está trabalhando. E clica em OK. Pronto, já criou aquele efeito como se fosse a bolinha aqui, né? Os pelos da bolinha. Agora vamos dar maior nitidez com Filter, o comando Sharpen, aqui o filtro Sharpen de nitidez, Sharpen, só um pouquinho mais para maior destaque aqui. Agora com este layer selecionado, você cria a bolinha. Só que agora vem a parte um pouquinho mais complicada. Como colocar aquela faixa, aquele contorno que tem a bolinha branca. Isso aqui que eu mais apanhei para fazer a parte 3D. Então eu vou desenvolver da seguinte forma. Antes de criar a bolinha, com o comando aqui do 3D, New Shape from Layer e a opção Sphere, criar a esfera com esta textura aqui, eu já vou acrescentar aquele contorno branco que tem a bolinha. Opa, movi sem querer, Ctrl Z. Bom, vou criar um novo layer acima, crio um novo layer em branco. Vou selecionar esta ferramenta aqui, da de Shapes, a Rounded Rectangle Tool. Aqui você tem o Radius. Esse Radius corresponde à curvatura do ângulo aqui do retângulo. Então eu vou colocar aqui o valor em 100 pixels e vou criar aqui no centro este shape aqui, ó. Fica ruim na visualização aí, eu vou tirar a visibilidade dos layers para que você consiga acompanhar. Vou dar deletar este shape aqui para começar de novo, mostrar como que eu vou fazer. Isso aqui que eu apanhei pra caramba para fazer, para acertar esse contorno para ficar mais parecido. Então vamos lá. Eu vou criar, então seleciona aqui este modo aqui, que é text, só para fazer o contorno, Rounded Rectangle e 100 pixels aqui. E nesse modo aqui, né, tanto faz o modo agora, a Delete Path Arc será só um mesmo. Então eu vou clicar e arrastar, criar mais ou menos deste tamanho e deixar arredondado aqui os cantos aqui e deixar um pouquinho estreito, desta forma mais ou menos, e tentar posicionar mais ou menos no centro do documento. Ótimo. Agora na opção Edit, ele já fica selecionado, mas se você perder a seleção, você seleciona o shape inteiro com a Path Selection Tool. Essa ferramenta serve para comandar os shapes que você cria, diferente dessa aqui. Agora vá pelo comando Edit, você tem a opção aqui que é o Free Transform. Agora tem a opção Free Transform Path, para você transformá-lo. Só que tem aqui, ó, Transform Path, e tem a Warp. A Warp você tem o comando de fazer distorções diferenciadas, e tem esta bolinha aqui em cima e esta outra aqui. Aqui você vai clicar e arrastar aqui para o meio, como se fosse no centro, mais ou menos aqui. Mesma coisa com essa, clica e arrasta aqui no centro, põe aqui pertinho da outra. A mesma coisa você vai fazer com estas duas aqui embaixo. Aqui, posiciona aqui, um pouquinho mais para cima só. E essa aqui você pega e posiciona aqui e pressiona Enter. Então você fez essa transformação aqui. Continuando a seleção do Path, você vai em Edit e a opção agora é Free Transform Path. E você vai, com o Alt pressionado, clicar em uma dessas hastes aqui de transformação, mantém o Alt pressionado, clica e arrasta e estica mais ou menos assim o seu Path, desta forma. E pressiona a tecla Enter ou dá um clique aqui. Pronto, transformou, fez essa transformação. Agora muda a cor aqui para branco, a cor do foreground para branco. Seleciona a ferramenta Brush pressionando a tecla B de bola ou dá um clique aqui diretamente na ferramenta. Clica com o botão direito do mouse, seleciona um brush seco. Seco é quando o hardness está em 100%. Aí você deixa, no caso aqui, o hardness do brush é um brush desses redondinhos aqui. Deixa o brush em 80% de suavidade. E o size você vai controlar até ficar mais ou menos o tamanho de... Vamos ver se fica 25, entre 20 e 25, mas pode variar, é claro, de acordo com o tamanho do documento que você está trabalhando. Bom, feito isso, com o Path selecionado e a ferramenta Brush selecionada, você vai pressionar a tecla Enter. Ou pelo painel de Paths, você vai clicar nesta opção aqui. Com isso, ele vai preencher o contorno desse Path com o Brush selecionado e na cor que está o foreground. Então você pressiona o Enter ou dá um clique aqui, pronto, ele pintou de branco. Só que eu cometi um equívoco aqui porque eu tinha retirado a opacidade do brush. Então deixa a opacidade do brush em 100%,
Agora eu vou clicar de novo e pintou em 100% branco. Vou voltar lá, olha só como que tá, né? Eu vou aplicar aqui ainda efeitos, um layer independente que eu apliquei. Eu vou aplicar efeitos aqui ainda, que é uma textura para diferenciar isso aqui, só que eu já vou criar a bolinha para você aprender como você pode editar depois a textura, caso necessário. Então eu vou selecionar este layer aqui, Ctrl pressionado, dá um clique neste, seleciona os dois, agora vá pelo menu 3D, New Shape from Layer e selecione a opção Sphere. Então agora ele vai transformar isso em uma esfera, que é no caso a bolinha de tênis. Olha só que legal, com as ferramentas de trabalho aqui. Se precisar de algum ajuste, olha só a bolinha de tênis, que legal. Você pode afastar ainda, né, um pouquinho mais, ó, só alterando o shape. Deixa eu tirar o pet aqui, clicar fora aqui, porque não fica aparecendo. Agora eu vou editar, porque eu tenho que ter uma textura aqui também para ficar mais realista. Então aqui embaixo, ó, tem a opção Layer 2. Eu deixo o mouse em cima, o Photoshop me mostra qual que é a textura que eu tenho. Eu clico, dou um duplo clique, ele abre para mim de novo em um documento independente para que eu edite. Então eu vou selecionar essa textura aqui, Ctrl T, eu vou abrir um pouquinho mais o tamanho, com o Alt pressionado em uma das hastes, abrir, só um pouquinho mais para diferenciar. Vou aplicar uma textura, Filter, Noise, Add Noise. Vou aplicar o Facet também, na opção Pixelate Facet, cassinha, fica igualzinho aquela costura, né, aquela colagem que tem a bolinha. Dá um duplo clique aqui para abrir os Layer Styles e aplica um Inner Shadow, uma sombra interna. O ângulo vou deixar em 90 graus, a distância em 4 mais ou menos, e clicar em OK. Fecha aqui no cantinho, salva as alterações e vai ser aplicada automaticamente no 3D. Tá vendo? Afastou um pouquinho mais aqui, ficou mais legal a bolinha. Olha só que legal, a bolinha de tênis 3D. E você tem todas as opções aqui para você alterar a iluminação, a iluminação Infinite Light, como você aprendeu na aula anterior. Liga aqui a 3D Light para você movimentar a iluminação, aplica uma iluminação diferente. Você pode aplicar a sombra da bolinha também, como explicado na aula do Spotlight, na quadra, e faça então suas modificações. Crie uma outra bolinha aqui, por exemplo, selecionar aqui a ferramenta Elliptical, criar um layer abaixo, Ctrl pressionado, dá um clique no botão do New Layer. Como este layer está selecionado, Ctrl pressionado, ele cria o layer abaixo. Shift Alt pressionado, clica aqui no centro, faz uma bola, por exemplo, pinta de uma cor aí, pode ser o mesmo tom de verde da bolinha. Alt Delete, pinta a bolinha de verde, aí você desfoca a bolinha, retira a seleção. Isso aqui eu estou fazendo só a mais, né? Filter, Blur, Motion Blur, né? Fazer aquele efeito como se a bolinha estivesse se movendo, e aí que tá, né? Aí que tá, você aplica aí o efeito, retira a opacidade, aplica então à vontade, da maneira que você quiser. Então fica aí a dica da bolinha 3D, né? Para que você, vamos ver aqui um Blend Mode, muda um Blend Mode, ó, faz uma sombra, enfim, fica a seu critério fazer a modificação. Então um forte abraço e até a próxima aula.